Hoje eu vou falar de um assunto que é muito importante não só para contadores, também para quem contrata serviços de contabilidade ou depende de relatórios financeiros para tomada de decisão, e esse assunto é a morte da contabilidade. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf, eu sou empresário em modelagem financeira há 10 anos e trabalho na área como especialista, inclusive internacionalmente, há mais de 20 anos. E hoje a gente vai falar desse tema que é a morte da contabilidade. E eu me lembro de um caso super interessante quando eu apoiava um empresário da área de tecnologia voltado a seguros, né? E eu lembro que eu estava construindo com esse empresário alguns relatórios para tomada de decisão futura, né? Alguns desenhos futuros de performance da empresa a partir de diferentes premissas, né? Então a gente estava tentando entender aonde a empresa poderia chegar a partir de hipóteses diferentes e ver se cada um desses caminhos era ou não interessante. Então a gente, a partir de fazer um primeiro desenho e a variação desse primeiro desenho, a gente então começou a cruzar as informações de diversas áreas, né? De área comercial, de área operacional, informações gerenciais, e fazendo com que cada esforço pontual, individual, de alguém que estava buscando um objetivo específico, esse esforço se somasse a um esforço único de junção de tudo isso num rumo único para a empresa. E eu sempre tive um prazer enorme em fazer isso, né? Eu sempre gostei muito desse poder que a modelagem financeira tem, não só de desenhar um futuro que seja potencialmente o melhor, né? Que seja um futuro interessante do ponto de vista de rentabilidade, geração de caixa, mas também a capacidade de unir esforços, né? Porque não é incomum você chegar numa empresa e descobrir que os esforços do ponto de vista de análise financeira são isolados e pontuais. Então, na hora que eu consigo começar a juntar diversas áreas, cruzar as informações, criar um direcionamento único, isso me deixa extremamente animado e eu estava seguindo esse caminho com esse empresário. E num determinado momento eu falei para ele, olha, a gente está olhando bastante informação gerencial, a gente está começando a cruzar várias dessas informações e eu acho que chegou na hora da gente pegar a informação da contabilidade, né? Por que você não liga para o seu contador e pede para ele enviar todos os relatórios e a gente vai sentar, analisar esses relatórios, identificar exatamente como a gente vai cruzar todas as informações contábeis com as informações gerenciais. E falar, puta, isso aqui é incrível de fazer, né? Não só juntar todas as informações que estão quebradinhas dentro da empresa, fazer com que elas se conversem, que cada área some forças às outras áreas e que a soma disso tudo ajude a fazer um valuation, um desenho de cenários, uma projeção de fluxo de caixa de curto, médio, longo prazo, orçamentação, 5-year plan, ou seja, todas as possibilidades que a modelagem financeira consegue oferecer a partir de esforços que se juntam. Eu também sempre achei muito interessante cruzar as informações gerenciais da empresa com as informações formais da contabilidade, informações também fiscais e assim por diante, né? Então, a partir do momento que eu sentei com esse empresário, a gente combinou que faria esse alinhamento das informações contábeis, ele me confidenciou, ele falou, olha, eu não sei como é que estão essas informações porque eu não especificamente analiso elas, eu não tomo elas por base para tomar de decisão. Eu falei, você deveria tomar por base, inclusive você deveria poder criticar essas informações no sentido positivo, né? Não para encher o saco, mas para inclusive dar feedback para o contador. Muitas vezes o contador sente falta desse feedback porque as pessoas entendem que a prestação de contas do contador é para o fisco, é para o governo, mas se você soma as informações e toda a capacidade analítica que o contador pode trazer para a mesa, desde que ele esteja apto e tenha vontade de fazer e seja cobrado para que faça, às vezes não precisa ser cobrado, mas infelizmente a maior parte dos perfis não são no sentido de análise de gerencial para tomar de decisão, mas sim para prestar conta. Mas quando você tem esse perfil e você consegue trazer essa pessoa em conjunto com você, ou esse grupo de pessoas em conjunto com você, para juntar as informações às informações da empresa, fica extremamente robusto o exercício que você está fazendo. E eu fico extremamente animado na hora que eu consigo pegar a informação contábil, a gerencial faz com que a contábil melhore, a contábil faz com que a gerencial melhore, e nenhuma nunca está perfeita, é sempre um exercício de aprimoramento que nunca acaba e que é incrível. Para quem gosta de métrica, é um exercício infinito de melhoria. E é muito legal, porque você está sempre, para quem gosta de melhoria contínua, todo dia que você dorme e fala, porra, fiz um trabalho legal, amanhã tem mais,
amanhã você dorme e fala, pô, legal, hoje eu também melhorei tal coisa, amanhã eu vou melhorar tal outra coisa, e esse exercício ele vai se tornando uma coisa extremamente prazerosa. É óbvio que você precisa ter a capacidade de fazer com que as pessoas colaborem, tanto internamente quanto externamente. Mas de qualquer forma, eu estava discutindo com esse empresário, né, esse empreendedor, e ele ficou então de trazer as informações do contador externo para que a gente pudesse sentar, analisar as informações que ele não conhecia em detalhe e entender como essas informações passariam a se cruzar com as informações gerenciais que saíam do sistema da empresa e eram trabalhadas a partir pelos gestores, né? Então, ficou combinado que dali a alguns dias a gente ia sentar, analisar as informações e de fato isso aconteceu. Eu fiquei um pouco ansioso para esse dia chegar, porque eu falava, pô, a hora que chegar esse número cruzar com aquele, e eu estava esperando aquele dia chegar, esperando chegar. Já na época, a minha equipe é que fazia todo o trabalho de acompanhamento de gestão no dia a dia com o empresário, mas ainda assim o meu nível de envolvimento era bastante grande, né? Então, quando a gente sentou para olhar os números, para minha surpresa, eu bati o olho no que veio da contabilidade e eu fiquei impressionado. Eu vi ali, quando eu fui analisar as linhas do ativo, acho que tinha 2 linhas no ativo. Um detalhamento, tipo, eu nunca vi um detalhamento tão mínimo como aquele que eu estava vendo na minha frente. Eu vi uma informação super básica, resumida, que não é possível. Mesmo se a empresa fosse uma padaria, não teria 2 linhas, né? Teria algum detalhamento, né? E eu olhei e fiquei impressionado. Eu falei, cara, essa informação que você está recebendo aqui, ela é pro forma, né? E parei para pensar naquele momento, por que aquelas informações estavam tão básicas, né? Por que alguém não fez um trabalho melhor? E muitas vezes é fácil até criticar, não, mas o contador não fez o trabalho dele. Muitas vezes o próprio contador, ele não é desafiado a fazer uma informação que seja mais estratégica. Muitas vezes o próprio contador cobra a empresa para que as informações sejam enviadas da forma correta, cobra para que existam essas reuniões com uma certa frequência para detalhar e para melhorar o número que está ali, e às vezes a empresa não engaja, né? É difícil saber em cada caso de quem que é a culpa, normalmente é uma culpa dos 2 lados, mas existe também bastante gente que faz o básico, só o básico, e se o cliente não cobra, fica por isso mesmo. Não é todos os casos, é óbvio que a gente não pode generalizar, tem um monte de contador que é incrível, são pessoas com uma qualificação fenomenal, né? E com um empenho excepcional, mas percentualmente essas pessoas ou esses profissionais são minoria, né? Em valores absolutos tem um monte por aí, mas na hora que você compara no todo, é um percentual baixo, muito mais baixo do que a gente gostaria. E a grande verdade é que o nível de responsabilidade que tem em cima dos contadores para prestar conta, para entregar uma informação, para cumprir prazo, ela é tão grande que muitas vezes vai ficando de lado aquele enfoque mais estratégico, mais de apoio à tomada de decisão. As pessoas tendem a fazer a obrigação antes do a mais, né? E natural que seja assim, não é todo mundo que vai se diferenciar. Isso acho que vale para quase que toda e qualquer área, né? Não só em finanças, mas em todas as profissões. Bom, de qualquer forma, eu acho que esse exemplo que eu vivi, aliás, eu vivi vários exemplos como esse, onde eu encontrava uma contabilidade ou um relatório contábil que era absolutamente pro forma, ou seja, para inglês ver, né, era um relatório mínimo para que permitisse que as informações fossem enviadas e tudo bem, cumpriu-se a obrigação, tudo certo, segue o jogo, eu preciso ter o maior número de clientes possível para conseguir pagar minhas contas, ter um mínimo de rentabilidade e segue o jogo. Obviamente, de novo, nem todo mundo é assim, mas o número de profissionais que está nessa pegada é enorme, né? E curiosamente eu tenho recebido uma série de questionamentos, não só de alunos, mas uma série de pessoas que estão me acompanhando, estão acompanhando o conteúdo, que falam que gostariam de fazer uma migração de contabilidade para FP&A, ou seja, Financial Planning and Analysis, ou que me perguntam como que poderiam usar a contabilidade de uma forma mais estratégica. E eu acho incrível, porque eu vejo esse número de profissionais que estão querendo se qualificar, que estão querendo virar a página para algo mais estratégico, aumentando de forma bastante grande. Isso é muito importante. Por quê? Porque a contabilidade está morrendo. A contabilidade da forma como a gente conhece está morrendo sem sombra de dúvida. Por quê? Porque a contabilidade que a gente conhece é aquela que presta conta, é aquela que faz processos que são super padronizados, que
prestam contas de coisas que são feitas da mesma forma durante muito tempo, né? É o envio do imposto de renda, mas aí você tem algumas melhorias que foram acontecendo do ponto de vista de prestação de contas a pedido do governo, né? SPED fiscal, SPED contábil, mas não deixam de ser atividades, de certa forma, automatizadas, né? Então, o que começa a acontecer? A gente vê o surgimento de muitas empresas de tecnologia voltado à área contábil. Por quê? Porque tudo que é muito processual, tudo que é muito um passinho depois do outro, que você segue e você consegue entregar um trabalho a partir daí, você consegue padronizar a partir de um software, né? Inclusive, muitos softwares que são SaaS, Software as a Service, estão prestando serviços de contabilidade. Isso já começou a acontecer e está aumentando cada vez mais esse tipo de oferta. Então, todo e qualquer contador que hoje presta um serviço, que é um serviço commodity, ou seja, ele faz o básico, ele faz uma prestação de serviço que pode ser automatizada, esse cara vai começar a se ver numa situação muito difícil, numa velocidade cada vez mais rápida, né? Então, é muito importante a gente estar atento ao fato de que tudo que é processual ou tudo que é automatizável vai começar a sair da mão dos contadores e vai passar aí para a mão dos softwares, né, dos robôs, né, ou do SaaS, que você simplesmente paga mensalmente por um serviço e você atende ali as suas necessidades, né? Então, eu vejo que de fato, quem não tiver conectado a não só olhar para o passado, então assim, pensa comigo, contador olha para o passado e contador olha para a prestação de contas de questões formais, né, de questões que tem a ver com legislação, então é passado e legislação. E essa forma de contabilidade, ela já está morrendo e vai morrer em breve. Então, tudo que for só passado e legislação vai sumir da terra. Então, quem conseguir sair do passado e começar a ir para o futuro, e quem conseguir sair só de prestação de conta, de questão de legislação, e começar a ir para a tomada de decisão estratégica, esse é o futuro da contabilidade. Essa é uma nova contabilidade, que é uma contabilidade que hoje não é a que a gente vê de forma massiva. A gente vê hoje de forma massiva essa contabilidade mais do passado, que está morrendo e vai morrer, e cada vez mais a contabilidade ou ela migra para essa questão de futuro estratégico, ou ela não vai ter espaço. E é super importante que não só os contadores estejam atentos a isso, mas todo mundo que hoje depende ou tem algum relacionamento com as atividades contábeis, mesmo que seja para tomada de decisão. Tá legal? Então é isso, eu espero que essa reflexão tenha sido interessante. Queria ouvir o teu comentário, então deixa aqui teu comentário para eu saber o que passou pela tua cabeça durante esse vídeo. Deixa o teu like se você gostou do conteúdo, essa é a forma como eu consigo saber se você gostou ou não gostou. Então se você gostou, deixa o like para eu saber, tá bom? Espero que você esteja inscrito no canal, se não tiver, aproveita, clica no botão para se inscrever. Não esquece de clicar no sininho, porque é no sininho que se você clicar no sininho, é por ali que você vai saber toda vez que sair um vídeo novo, tá bom? De resto, fica o convite para me seguir no Instagram, ricardo.giacomo.maluf. É importante porque lá eu mostro um pouco mais da minha vida pessoal, a gente tem uma relação um pouco mais próxima, inclusive tem um direct se você quiser mandar alguma mensagem, tá bom? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até lá!